Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Mais um dia entusiasmado, cada vez mais, ainda mais com um cenário desse aqui atrás. Olha só, é dia de pescaria, não é verdade? Mas nós vamos falar da palavra de Deus. Hoje eu vou trazer uma mensagem daquela, sabe, de mexer com o coração. Olha só o tema, tá aí embaixo aqui, ó. Lembrai-vos da mulher de Jó, ou de Ló, é Ló. Essa mensagem é poderosíssima, ela tem algo em especial para trazer para você, sabe? Para você entender alguma coisa. Eu quero falar hoje com você que já aceitou Jesus como Salvador único, pessoal, e com você que não aceitou também, tá bom? Mas para isso eu quero, para que você entenda a mensagem, eu quero junto com você te convidar a fazer uma confissão junto comigo. Você já fez essa coisa? Você crê que Jesus realmente morreu na cruz e que ele ressuscitou? É? Então vamos lá. Então diga, eu creio que Jesus morreu na cruz, pode repetir comigo, e que ele ressuscitou, que ele vive. Agora fala mais bonito assim: Jesus, eu te aceito. Todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz, de condenação, eu aceito no meu lugar. O Senhor fez no meu lugar. Escreve o meu nome no livro da vida. Fez a confissão? Então segura aí, que agora a mensagem é exclusivamente para você, tá bom? Nós precisamos vigiar. Mas antes eu quero te convidar a estar conosco lá na Luz para o Mundo. Nós estamos ministrando um culto toda sexta-feira, às 19h30 e às 19h30 do domingo também, que é o culto da família. E eu quero convidar você a estar comigo ali. Nós somos uma grande equipe que estamos ali para orar e determinar vitória sobre a sua vida cada vez mais em nome de Jesus. Então, esteja conosco. É na Rua Antiga Amazonas. Tá? Antiga Amazonas 475, aqui no Parque Shalom, tá? Então é próximo aqui, tá? Bem próximo daqui de onde nós estamos, tá bom? Visita a igreja, esteja conosco, que eu quero orar por você pessoalmente. Nós somos filiados ao Ministério Vinha e Ministérios, que é o pastor Aloysio Silva. Inclusive te convido a estar seguindo o pastor também, Aloysio Silva, tem muita mensagem poderosa, tá? Aloysio Silva, procura no YouTube, no Instagram, aí todos vai estar fácil de localizar. Mas vamos lá, lembrar do que aconteceu com a mulher de Ló, tá? Precisamos vigiar, pois as coisas desse mundo, ela pode facilmente nos embriagar, se nós não tivermos cuidado. Então todos nós estamos habituados com homenagens a grandes personagens que não têm, sabe, pessoas que foram grandes personagens. Às vezes tem nomes em ruas, em praças, em escolas e até em cidades. Algumas são lembradas até mesmo com datas especiais, que é o caso de Tiradentes, né? Ou outras pessoas também que foram lembradas. Eu só mencionei isso não para a gente ter um detalhe aqui do que eu estou falando, tá? Todas essas pessoas realizaram alguma obra ou lidaram, sabe, por uma grande causa. De alguma forma elas mudaram o mundo. Então quando Jesus disse ao seu discípulo que se lembrasse da mulher de Ló, nós ficamos realmente surpresos, porque, sabe, é a única pessoa registrada nas Escrituras da qual Jesus disse para alguém se lembrar. Já parou para pensar nisso? E isso está registrado em Lucas 17:32, sabe? Ele não disse que nós deveríamos se lembrar de nenhum dos patriarcas, dos heróis da fé do Velho Testamento, sabe? O Senhor, ele queria que os seus discípulos se lembrassem de alguém a respeito do qual nós não sabemos quase nada. O que nós sabemos sobre a mulher de Ló? Quase nada, sabe? Se o Senhor ordenou que nós nos lembrássemos dela, nós precisamos perguntar, né, o que há de lembrar dessa mulher? Nem mesmo o seu nome é mencionado na palavra. Você já parou para pensar nisso, sabe? É tanto que ninguém dá muita ênfase a uma mensagem com esse sentido. Lembrar da mulher de Ló, o que tem? Alguns pregam sobre Sansão, sobre Davi, né? Somos pessoas que tiveram fatos, nomes registrados, ações registradas. A mulher de Ló, quase nada. Mas tem um grande aprendizado e eu quero te segurar um pouquinho junto comigo aqui. A mensagem é rápida, mas até o finalzinho você vai estar habilitado para saber do que nós estamos falando e vai mudar a sua história. Depois dessa mensagem, sua vida não será mais a mesma. Sabemos o nome da esposa de Abraão, sim ou não? Da esposa de Naor, do irmão de Abraão, né? Mas da esposa de Ló, nunca foi identificada, sabe? Curiosamente, nunca lemos sobre ela em nenhum dos movimentos, até mesmo de Ló, no livro de Gênesis. Mesmo na conversa que Ló teve com os anjos, os quais eles diziam para ele deixar a cidade lá de Sodoma, que era onde ele morava, ela não é mencionada.
ela aparece em uma única e breve imagem: sua fuga apressada de Sodoma. Gênesis 19, 26, ele diz: a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Eu quero aqui mostrar a extrema relevância da ordem do Senhor para lembrarmos da mulher de Ló. Sabe, eu quero só destacar 3 aspectos breves aqui para você entrar nessa mesma linha de pensamento. Primeiro, apego ao mundo. A primeira coisa que nós precisamos dizer é que Ló e sua família foram salvos da condenação de Sodoma. Isso é interessante, sabe? Eles não foram condenados com o mundo. Os anjos chegaram às suas casas, ali a sua casa, né? Vamos falar uma só, né? Em Sodoma, e anunciaram que a cidade seria destruída. Os anjos estavam ali para executar o quê? O juízo de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 19, 22, que eles falaram a Ló, ele falou: nada podemos fazer enquanto não tiver saído dessa cidade. Sabe, naquele momento, nós sabemos que Abraão estava intercedendo por Ló, e ele pergunta ao Senhor: destruirá o justo com o ímpio? Gênesis 18, 23. Se você quiser conferir, isso mostra que Ló era justo e não podia ser condenado junto com os ímpios. Então escute, tanto Abraão quanto a Ló são chamados de justos no Novo Testamento. Onde é que está isso, pastor? 2 Pedro 2, 7 e 8. Ambos foram justificados pela fé. Note que um crente justificado pela fé ainda pode viver como derrotado. E esse é o foco da mensagem para você nesse dia em especial. Ló e sua esposa não viviam no pecado de Sodoma. Suas filhas eram virgens, é o que a Bíblia diz. Eles tinham uma boa conduta, sabe? Eles saíram de Sodoma, mas aconteceu que no meio do caminho a mulher de Ló olha para trás. E esse olhar aponta para, antes de tudo, para quê? Para um apego ao mundo. A mulher de Ló certamente olhou para trás, lamentando tudo que havia deixado para trás. Um crente jamais vai sofrer o juízo de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Se você aceitou Jesus como Salvador único, pessoal, está escutando? Jamais você vai sofrer o juízo de Deus. Esse juízo virá sobre o mundo, sabe? Mas esse crente, ele pode perder, sofrer a perda de usufruir do reino dos céus. Sabe, a mulher de Ló, ela tinha suas raízes muito apegadas a esse mundo. Nós somos como o trigo que foi semeado neste mundo, sabe? É uma explicação bíblica até mesmo. Nós sabemos que o trigo, quando está maduro, quando a espiga, o caule e as outras partes se encurvam, isso significa que o trigo está morto para o mundo. Assim, a sua raiz é facilmente arrancada da terra. E quanto mais a espiga amadurece, mais ela se encurva. Então, quando o fruto está maduro, a foice pode ser lançada. Quando esse trigo é cortado, isso significa arrebatamento da igreja. A condição para o arrebatamento é desapego desse mundo. A Bíblia diz que Ló se demorava para sair da cidade. Ele estava demorando. Ele certamente estava pesaroso de perder tantas coisas, seus bens e propriedades, sabe? Os anjos então tiveram que arrastá-lo pela mão para fora da cidade. Isso está escrito em Gênesis 19, do 15 ao 16. Sabe? Como que se, porém, ele estivesse demorando, eles agarraram pela mão. Ele, a sua mulher e suas 2 filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. Sabe? Diz assim: e o tiraram e puseram fora da cidade. Então, quando eles estavam fora da cidade, eles falaram assim para ele: ó, livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás e nem pares em toda a campina. Ele deu uma ordem: foge para o monte, para que não se perca. Os anjos mandaram que ele fugisse para o monte. Tu está entendendo? Esse é o lugar onde estava Abraão. O lugar mais alto nos padrões espirituais. Nós não estamos falando de um local físico, estamos falando de espiritual. Abraão era justo pela fé, mas estava nos lugares elevados. Ló era justo pela fé, mas habitava em lugares baixos. Nós temos 2 personagens, 2 tipos de crente aí. Um crente que está no nível elevado e um crente que é crente, tem a salvação, é considerado como justo, mas está vivendo em lugares baixos. As campinas de Sodoma. Qual dos 2 justos você quer ser? É uma pergunta que eu faço hoje. Ló foi arrastado para fora. Estava agarrado. Então, mesmo depois de ouvir que Deus faria ali, ele ainda demorou ainda. Certamente ele estava muito apegado.
Nós precisamos ter muito cuidado para não ficarmos apegados às coisas desse mundo. Nós trabalhamos, ganhamos dinheiro, mas não devemos ser apegados a isso. Nós somos brasileiros, nós votamos, escolhemos até político, mas tenha cuidado para isso não se tornar a sua paixão. Quando nós nos apaixonamos demais, essas coisas se tornam o mundo na nossa vida. O mundo não é um lugar. Muitas vezes nós imaginamos que é um lugar, o mundo é um espírito. Então de nada adianta nos fecharmos dentro do prédio da igreja achando que estamos nos separando do mundo. Não adianta fecharmos dentro de casa achando que estamos separando do mundo. O problema não são as coisas em si, mas o nosso coração, se ele está preso nelas. O mundo é construído de qualquer coisa que se torna tão ou mais importante do que Deus em nossa vida. Todos reprovam se um homem se envolve em bebida e se esquece de Deus, não é verdade? Mas ninguém se importa se alguém se envolve na literatura, poesia, até mesmo política e se esquece de Deus. Tudo isso é o mundo. Então, nem sempre as coisas do mundo têm aparência feia do pecado, sabe? O mundo é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em nossa vida. Como é que nós sabemos se algo está tomando o lugar de Deus? Nós vemos isso pelo nosso apego exagerado. Sabe o que nós temos visto nesses dias é o apego exagerado à política agora e ao patriotismo. Sabe? Nós temos que ter cuidado, viu, crentes? Inclusive desafiando, é crente desafiando feiticeiro, feiticeiro desafiando crente. Nosso Deus não é um Deus de guerra que nós podemos ditar o que ele vai fazer. Ele é soberano sobre todas as coisas. É interessante que Jesus disse que pais, irmãos, parentes, esposas, esposos, filhos, filhas podem ser um mundo para nós. Sabe? Se deixarmos de fazer a vontade do Senhor por causa deles, Ele está falando, vocês não são dignos de mim. Isso também se aplica à pátria, sabe? A esse exagero. Pastor, você é contra? Não, eu não sou contra. Eu quero que você creia, você é pessoa de fé. Então diga, abra a boca e diga, o meu Redentor vive. Quem lidera o Brasil é o Senhor Jesus. Quem lidera a terra inteira é o Senhor Jesus. Tudo que acontece é vontade do Pai. Muitas vezes eu tenho a decisão de escolher alguma coisa aqui. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Confia nele, diga, o meu Redentor vive. É poderoso isso. Então esteja comigo. Eu quero falar sobre a indiferença. É um tópico especial. O segundo significado da atitude da mulher de Ló, olhar para trás, é a tentativa de retroceder. Alguns colocam a mão no arado e depois olham para trás, sabe? Mas isso representa uma desatenção, um descuido em relação à obra de Deus. Então, quando um lavrador olha para trás, ele está arando ali, olhou para trás, os regos vão ficar tortos. E isso compromete a plantação. Jesus, ele replicou em Lucas 9:62, ele está dizendo, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A ordem bíblica que nós olhamos firmemente para o autor e consumador da fé. Então isso não é possível quando nós estamos olhando para trás. Aquele que olha para trás vai tropeçar inevitavelmente. A mulher de Ló desobedeceu a ordem expressa do Senhor e em vez de olhar para frente e contemplar a salvação da sua vida, ela preferiu olhar para trás e contemplar a destruição e morte. Sabe? Então nós temos que ter essa cautela. Olha para frente, olha para o consumador da tua fé. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Muitos estarão bebendo, em festa, sabe, se animando, se alegrando, e ele vai vir. Naquele dia, quem estiver no irado, ele está falando, e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Ele está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe, todo o contexto da advertência do Senhor sobre a mulher de Ló, ela trata de arrebatamento da igreja. Você está me entendendo? A volta do Senhor vai acontecer em dois momentos. Primeiro, ele vai vir para arrebatar os crentes vencedores. E no fim da grande tribulação, ele volta para reinar sobre a terra. Eu quero que você, até mesmo te convidar, esse ano de 2023, bem no início, eu vou iniciar um curso chamado Maturidade no Espírito, e eu quero te ensinar sobre essas coisas. Vou estar anunciando por aqui. A mulher de Ló, assim como ele próprio, não foi condenado junto com os ímpios de Sodoma. Mas havia algo
Nela que não fez uma vencedora. A Bíblia fala que ela olhou para trás e se tornou em quê? Uma estátua de sal. Sabe? É como quem, a mesma história que nós vemos aqui, só lembrando, o povo de Israel, ele não foi condenado com o Egito, mas também não entrou na terra de Canaã. Jesus disse em Mateus 5,13, ele disse, todo crente vencedor deve ser como o sal da terra. Ele está falando que nós somos o sal da terra. Mas preste atenção, esse sal não pode se tornar insípido, ou seja, sem sabor. A mulher de Ló é um exemplo de um crente que se tornou um sal sem sabor. Perdeu o sabor. O que significa uma estátua de sal? É ser sal, mas um sal impuro, um sal que não serve para temperar nada. É um sal misturado que se tornou sem sabor. Quero finalizar dizendo sobre um tópico, embriaguez. Muitos dizem que a condição para ser arrebatado é apenas ter nascido de novo. Mas veja um detalhe, se a única condição para ser arrebatado é o novo nascimento, então não faz sentido o Senhor mandar vigiar. Ele disse, vigiar para que já somos salvos. Vigiai para que já somos salvos. Lucas 21, do 34 ao 36, ele diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e da preocupação deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aí ele diz, pois há de vir a todos os que vivem sobre a face da terra. Aí ele manda, vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós precisamos vigiar para quê? Para não ficarmos embriagados. Quando nós estamos falando nesse tempo, quando o Senhor fala de orgia e embriaguez, ele não está falando de bebida alcoólica, ele está dizendo que as preocupações desse mundo produzem uma tontura, um entorpecimento semelhante à embriaguez. E isso faz com que a gente perca a noção dos valores espirituais. Precisamos vigiar, porque as coisas desse mundo podem facilmente nos embriagar. O quê? O dinheiro, a profissão, a carreira, ou até mesmo a política pode nos fazer olhar para trás e lamentar o juízo de Deus, que certamente virá sobre as nações. E hoje eu quero finalizar esse momento orando por você e determinando a vitória sobre a sua casa e sobre a sua família. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está ouvindo essa oração, a equipe que está aqui comigo nessa produção. Eu declaro também, Pai, que todos que estão do outro lado dessa telinha receba a tua visitação, receba a paz que excede todo entendimento, receba a confiança, Pai, tira todo o medo, toda a afronta, Pai, que tem colocado com fake news aí nessas redes sociais, Pai. Vai colocando sabedoria e colocando que cada um olhe para o Senhor Jesus, o Redentor que vive, o nosso Senhor, o nosso presidente, o presidente do mundo, aquele que declara a vitória, o governador do mundo inteiro, o grande líder mundial é o Senhor Jesus. E nós declaramos a grande vitória. Essa terra será limpa, mas nós estaremos junto com o Senhor. Nós cremos nisso e declaramos essa vitória em nome de Jesus. Amém? Finalizo aqui esse programa e declaro para você, continue conectados com Cristo. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.